não se esqueça de quem Deus é. Quanto mais a palavra ela penetra, isso nos torna pessoas mais fortes, corajosas, pessoas de uma convicção diferente da grande maioria. Isso tudo é o efeito da palavra dentro de nós. Existem pessoas que dizem, Deus é o mesmo, a palavra é uma só. Isso tudo é verdade. Depende, entre aspas, Deus só tem um só realmente. A palavra é uma só. Mas como sempre digo, a fé não. A fé é diferente. A fé não é a mesma. E é justamente a fé o grande diferencial. E a Bíblia está cheio de exemplos e de ensinamentos poderosos para que nós possamos realmente romper, construir uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida com mais acertos do que erros. Mas isso é importante. Eu falava na segunda-feira, eu dizia o seguinte, com base em Provérbios 26, que diz o seguinte, que quando não há lenha, diga comigo, quando não há lenha, o fogo se apaga. Quando o versículo diz isso, ele diz o seguinte: não havendo maldizentes, a contenda cessa. Aí eu vou tirar essa parte de baixo, vou deixar só de cima. Quando não há lenha, o fogo se apaga. Então, vamos lá. Quando não há combustível, o fogo da contenda vai cessar. Se eu quero cessar uma contenda, então é só eu tirar o combustível dela. É só eu tirar a lenha. Aí você muda, porque a Bíblia, como eu falei, esse é sermão de segunda-feira, na Bíblia tem fogo para todos os gostos. Tem fogo consumidor, tem fogo purificador, tem fogo destruidor, tem fogo de bênção, o fogo do Espírito. Aí depende que fogo eu tenho alimentado. Mas eu estava dizendo o seguinte: o fogo da minha fé é pequeno. O que eu preciso fazer? Colocar combustível nela. Muitas pessoas dizem: eu não consigo ter essa fé, minha fé é pequena. O que eu preciso fazer? Colocar combustível. O segredo está no combustível. Tudo que você quer aumentar, você tem que colocar combustível. O que eu quero cessar, eu tiro combustível. O que eu quero aumentar, eu coloco combustível. E a fé é isso, o fogo da fé, para ela aumentar, esse fogo aumentar, eu preciso colocar combustível nele. O segredo está no combustível. Quanto mais combustível eu colocar, maior será a minha fé. E automaticamente os resultados. Então, você pega como... Hoje eu ainda estava gravando algo com base na passagem de Gideão, que o Senhor vira para Gideão e diz assim: olha, grita aí no meio do povo, manda quem for, estiver com medo, quem for medroso e covarde, pode ir para casa. E de uma vez só, foi 22 mil. 22 mil que virou as costas e foi embora para casa. Depois o Senhor leva esse povo a um outro teste, a uma fonte que era a fonte do temor. Porque o Senhor diz: é muito ainda os que estão com você. E o Senhor diz, estabeleceu a forma de quem se ajoelhasse para beber a água na fonte, também era para mandar embora e mandar para casa. Então, no fundo, foram 31.700 covardes embora.
31.700 covardes que voltaram para casa. E eu estava dizendo uma coisa, né? A gente precisa estar muito atento, porque para Deus não é quantidade. E o que importa é o seguinte, eu estava dizendo, não se lamente pelos covardes que Deus tira da tua vida. Viu? Não se lamente, não reclame, não fique triste pelos covardes que Deus tira do seu caminho, da sua vida. Porque existem pessoas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua vida. Não vão contribuir em nada na sua vida. E eu tenho vivido mais do que nunca essa experiência, porque eu tenho feito essa experiência, o ministério trabalha muito com isso. Você quer mudar a mentalidade de uma pessoa, tira ela do ambiente. Ponto. Ok? Se você quiser que eu te responda qual que é o grande problema da tua vida hoje, você que não está contente com os resultados e não está contente, sai do ambiente que você está. Esse é o ponto de partida. O que acontece dentro da igreja? Por que as mudanças começam a acontecer e ela acontece em parte, mas só acontece definitivamente a partir do momento que realmente é uma mudança radical? Quem anda com medroso vai viver com medo. Quem anda com incrédulo vai ser incrédulo. Até que você consiga fazer essa separação e ter um filtro dentro de você. Quem anda com pessoas sem atitude, você vai continuar sendo uma pessoa sem atitude. Isso é contagioso, tudo isso é contagioso. A gente aprende que, tanto na Bíblia quanto na vida, as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas de atitude. São essas, não são... Esquece que, eu tenho o currículo A ou B ou C, o meu currículo é impecável. Vai servir de muito pouco para você se você não for uma pessoa de atitude, uma pessoa corajosa, uma pessoa que age. Então, as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas que têm atitude, e atitude correta. São as pessoas que têm atitudes, ações corretas. E nós precisamos aprender, e a Bíblia nos ensina, porque quando nós estudamos a Bíblia, eu sempre falo sobre isso, porque isso para mim tem um importante, eu sou extremamente seletivo na Bíblia. Sou extremamente, não estou falando de perfeição, até porque os homens que Deus mais se agradou, nenhum deles foram perfeitos. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Levanta a mão. Então, primeiro ponto, se você quer ser amigo de Deus, Deus não busca perfeição em nós. Realmente, nós não somos perfeitos, só que Ele exige uma evolução da nossa parte. Tá? Todos os amigos de Deus, como Abraão, como Moisés, como Davi, não foram homens perfeitos. Porém, esses homens, eles erraram, mas em cada situação erraram e foram consertando seus erros e foram evoluindo. O que Deus busca? Deus busca, porque quem quer ser amigo de Deus, ponto de partida, tem que ser sincero com Deus. Ninguém que não é sincero com Deus vai ser amigo de Deus. É sinceridade que Deus busca. Quando você estuda o livro dos Salmos, gasta um tempinho nisso, dedica um pouquinho mais a isso, que você vai ver Davi, ele expondo todas as suas fraquezas, ele expondo os seus sentimentos, mas também fazendo as suas declarações poderosas. Então, a primeira coisa é sinceridade. Se eu quero ser amigo de Deus, alguém quer algum amigo que não é sincero? Alguém quer? Você quer isso na sua vida? Quer amizades que não são sinceras? Nem Deus. Então, Deus, Ele é capaz de tolerar os nossos erros, mas a falta de sinceridade não. Assim como nós. Muitas pessoas podem errar, mas nós queremos pessoas sinceras, pessoas honestas. Não é perfeição. Nós somos falhos, nós erramos. Agora, Deus quer sinceridade. E se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso ser sincero. E eu falei muito sobre isso nos últimos dias, que uma das coisas mais importantes, exclui a mentira da sua vida e pare de mentir para você mesmo. Tá? Pare de mentir para você mesmo, porque a boca pode falar algo, os resultados não vão mentir. Ok?
A boca pode falar o que quiser, os resultados vão mostrar a verdade. Isso é ponto. E isso não tem como a gente fugir disso. Então, hoje, como é que eu... O que é o título que eu falei? Sei lá, bispo, agora o senhor falou tanta coisa aí que eu até me perdi. E agora o senhor falou que se eu não for sincero, eu não vou ser amigo de Deus. Não vai, ponto. Não vai mesmo. Não adianta a gente ficar com bajulação, não adianta a gente ficar com enganação. Não vai. Deus, não estou falando de perfeição, mas estou falando de sinceridade. E tudo que você reprova nos outros, saiba que Deus reprova em você. Tudo aquilo que a gente reprova nos outros, saiba que é reprova. Inclusive eu li sobre isso, eu gravei sobre isso, acho que essa semana, vai em algum desses dias aí, se não foi hoje, eu acho. Sobre tudo aquilo que a gente condena nos outros e faz, nós seremos julgados por isso. Né? Porque tem muita coisa que a gente condena nos outros, mas a gente faz igualzinho. Né? Pode ser não ser exatamente igual, mas é semelhante, só muda alguns detalhezinhos. Não se esqueça de quem Deus é. Diga comigo: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou o quê? Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou forte. Primeira coisa, transforme o que você tem, as ferramentas que você tem, em armas. Transforme as ferramentas que você tem em armas. E diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Libere essas palavras. Libere palavras poderosas. Ah, mas eu não sou, vai continuar sendo, mas a gente começa, toda mudança começa por aí. Né? Lembra da regrinha, né? Eu penso, falo e ajo da maneira correta. Mas eu começo a travar minhas batalhas aqui. Os questionamentos, a guerra interna começa a ser travada aqui. O que nós sempre falamos? Quando uma pessoa perde fora é porque ela perdeu aqui. Quando uma pessoa vence é porque ela venceu aqui. Não importa o resultado. Você olha para uma pessoa, você diz para ela, você olha para a vida dela e você fala assim, mas essa já perdeu. Depende. Se aqui ela não perdeu, ela vai virar o jogo. Ela vai dar a volta por cima. Ela vai reverter a situação, porque aqui ela não perdeu. O resultado externo é momentâneo. Uma pessoa perde quando ela perdeu aqui. Quando ela já se entregou aqui. Se ela não se entregou, é só questão de tempo. O jogo está sendo virado. E Deus espera isso. Então, transforme as armas que você tem, as ferramentas que você tem, em armas. Quais as ferramentas? Começa, você vê, às vezes você não tem muitas coisas, mas o pouco que você tem, você já começa a usar da maneira correta. E já começa também a fazer declarações. Diga ao fraco, eu sou forte. Não é dizer o fraco, eu sou fraco, eu sou assim mesmo, não sei o quê, porque não sei o quê. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. É declarando, eu sou forte, é um exercício com você. É um exercício de fé. Amém? Assim está escrito, diga comigo, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Cri, por isso falei, cri, por isso falei, cri, por isso declarei. E nesse espírito de fé, é assim, palavras têm poder. A forma que, por que o grande alvo do diabo é a tua mente? Por que Cristo disse, por que em Romanos 12 está escrito que transformem-se pela renovação
da vossa mente. Porque tudo está na mente. Se a mentalidade não muda, o resultado não muda. Se a forma de pensar não muda, quem estava aqui comigo segunda-feira? Quem não estava, levanta a mão, por favor. Olha que coisa linda. Quem não estava, levanta a mão, só um pouquinho, por favor. Isso. Eu estava falando, e eu tenho feito alguns trabalhos interessantes, meus aqui, realmente internos. E eu estava falando de algumas coisas que eu tenho feito, que a gente tem trabalhado com algumas pessoas que estão mais próximas a nós. E nós identificamos que isso aí não é segredo para ninguém, né? Isso não é segredo, muita gente sabe disso, que o grande problema a razão pela qual pensamos, da forma que pensamos, os bloqueios, os traumas, os complexos, os medos que temos, é por conta justamente da nossa criação. Justamente por conta disso. É onde fomos criados. Outro dia, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, não sei, ainda nós fizemos uma pregação mostrando que o negócio é tão maligno, tão desgraçado, que é só você voltar, você vê como é que o negócio é diabólico mesmo. É só você voltar bem no passado. Vamos voltar lá atrás mesmo. Como é que eram as canções de ninar? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança. Imagina, como é que dorme um menino desse jeito? É ou não é? Já pensando que o boi da cara preta vinha buscar, e vinha pegar. Cuidado, cacuca te pega daqui. Não é? O que mais que tinha de canção de ninar? Acabei de falar. Ele disse, nana neném, cacuca vem pegar. Bicho papão? Mas isso não cantaram na sua casa não, né? Ah, bom. Porque minha filha está falando do bicho papão ali, eu falei, só faltava. E quem cantou isso para essa menina? Não é verdade? Quem cantou isso para ela? Nunca cantou em casa? Ah, você fez trabalho? Que mais? O que você tinha falado aqui? Quem tinha falado aqui? Se essa rua fosse minha? Aí elas estão juntas. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. O anjo é o capeta, tá vendo? Você tá vendo? E aí vai, busca isso lá atrás. Mas esse não é um ponto determinante, mas estou falando para você ver como é que o negócio é diabólico, né? E aí vem aquela falta de sabedoria, aquela falta de instruções dos pais. Você é burro, você não sabe de nada, você não consegue. Enfim, e aí isso vai criando bloqueios. Inclusive, o homem do saco, mulher de algodão. Uma vez a minha irmã eu morava num apartamento que tinha um corredorzão assim enorme. Corredor da porta do quarto do meu pai, o corredor da sala. E ela me tranca naquele corredor, no escuro, e grita assim, a mulher de algodão aí atrás de você. Meu cabelinho fazia assim, ó. Aquele desespero, né? Mulher do algodão, mulher do banheiro. A loira do banheiro, não é? A loira do banheiro. E aí vai. É tanta coisa que vem. Mas esses pontos aí são pontos mais influencia. Mas o grande problema realmente é a matriz, é a criação. São os pais. Você não pode, você não consegue, você é burro. Fica quieto, você não sabe de nada. Inclusive, por favor, estou te falando isso com casos que eu atendo, tá? Semana passada ainda, um trabalho que a gente fazia, então a pessoa dizia, né, o pai falava, fica quieto, você não sabe de nada. Só esse fica quieto, você não sabe de nada, já foi suficiente para criar um trauma, um bloqueio, e ela ter um bloqueio gigantesco para expor seu pensamento, para falar com autoridades, por quê? Porque é sinônimo de quieto, fica quieto, você não sabe de nada, né? Você vai ser cortada, você vai ser intimidada, vai ser
Enfim, e aí, você é uma sonhadora, se contenta, para de sonhar, para de viver de ilusão e etc. E a gente tem alguns casos que a gente começou a trabalhar com esses casos e cada vez mais fica evidente que o segredo está em tirar do meio, tirar do ambiente, com quem você fala, com quem você vive, porque é o que a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Inclusive, pais, você que os seus filhos não saem do tablet e do celular com joguinhos, tem um livro que a gente está lendo agora e recomenda, esqueci o nome agora, Criança Digital. Criança Digital. Criança Digital. Condena completamente. Completamente. Vai deformar, vai prejudicar a evolução, vai prejudicar o convívio social de seus filhos, vai prejudicar a forma dele se relacionar com as pessoas, extremamente, porque hoje está aí cheio de programas, né, e nos Estados Unidos a pediatria condena totalmente. A Associação dos Pediatras condena totalmente a criança. A criança não deve ter muito pouco contato seja até os 2 anos com televisão e muito menos com tablet. E a partir daí, dos 4, dos 5, dos 6, dos 7, dos 8 anos, também é recomendado não ter, e se tiver, o contato deve ser totalmente limitado a um curto período, a um tempo curto, um período curto, porque isso vai... e aí falando que a partir daí muitas crianças tiveram sérios problemas de relacionamento, não se relaciona com os próprios pais, não se relaciona com os amigos, passa a maior parte, tem crianças que adotou o sistema de entrar para o quarto e não sair mais. Eu já atendi casos assim, de homens que começou novos com esse envolvimento e entrou para dentro do seu quarto e já está com 20 e tantos anos e não sai do quarto e agora já não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, se tornou... Por quê? O que eles dizem? Que é um vício como qualquer outro. É como uma droga. Inclusive, os jogos, ele produz a mesma química dentro da criança que uma droga. Por quê? Porque ele começa a disputar, o joguinho, ele começa a ter aquela ambição por crescer, por avançar, e é o alerta que eu fiz ainda semana retrasada, não sei, domingo, sobre cuidado com o que seu filho joga, porque os jogos, a boa parte dos jogos tem ali por trás, não estou falando simplesmente do joguinho, eu entrei, me mostraram, eu pedi, entra para mim, deixa eu ver isso aí. E aí eu entrei, pornografia total, para passar de fase. Pornografia total para passar de fase. Para passar para a próxima fase, vai acompanhar um vídeo de sexo, homossexualismo, e aí vai, coisas terríveis, doutrinando, tirando a pureza, tirando a inocência das crianças. Essa é só uma observação que eu estou fazendo. E aí, eu trabalhando com alguns casos no nosso meio, e a gente foi identificando e a palavra foi entrando. Resumo da história, resumo. Tem um caso que bastante interessante, que mexeu, tinha medo de falar, medo de se expor, medo de expor sua opinião, medo de falar em público, medo de falar com autoridade, e a palavra vem penetrando, entrando, libertando, a convivência com outras pessoas vem mudando, libertando, e eu ainda disse, nessa segunda-feira, pelo bloqueio que a pessoa tinha, ela não esperava que eu ia fazer isso, e eu mandei chamar ela, pedi para que ela viesse, justamente na hora que eu tinha reunião com os pastores, e eu mandei chamar, e ela não sabia do que se tratava, e eu puxei um banco daquele da lanchonete alto, e eu coloquei ela sentada no banco, e eu disse, e a sala
cheia de pastores. Falei, quero que você compartilhe com todos nós todas as mudanças que aconteceu dentro de você, tudo que você entendeu e as libertações que vem acontecendo. E foi algo lindo, encantador, porque se ela tinha medo de falar com autoridade, se tinha medo de falar com o público, ela falou numa sala só com autoridade, ela falou só com lideranças, só com pastores, e falou de uma forma linda, segura, de uma forma com consistência. E isso, aonde eu quero chegar, bispo, mas aí é um trabalho que vocês fizeram, não um trabalho. Ela disse assim, eu passei muito tempo dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não entrava, eu não ouvia com a devida seriedade. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra, e sempre que eu ouvia a palavra, eu confrontava ela comigo, trazendo já para a minha vida, é mais ou menos assim, ó, eu termino esse sermão aqui, eu pergunto para você assim, o que você entendeu do sermão? Talvez você vai trazer, eu entendi que a gente não pode esquecer de quem Deus é. Ok, você teve um entendimento, mas e para a sua vida, o que você trouxe? Para a tua realidade, o que você sai daqui hoje determinado a colocar em prática na sua vida? Porque essa é a razão pela qual as igrejas estão cheias de gente derrotada. É verdade. Essa é a razão pela qual as igrejas estão cheias de gente que a palavra não penetra. Ou aqueles que dizem assim, acho que não é bem assim. E quando você acha que não é bem assim, ela não se cumpre na sua vida. Quando a palavra se torna lei na sua vida, ela se cumpre na sua vida. Há uma carga de unção sobre a palavra, de poder sobre a palavra, que isso traz bênção para a sua vida, que vai trazer resultados para a sua vida, que vai te libertar de coisas que te escravizam, de bloqueios, de traumas, que vai te levar a um nível superior. Esse caso, eu disse para vocês, ela disse assim, eu achei que o que acontecia com vocês era tudo pronto, tudo perfeitinho, porque a igreja não é perfeita, mas ela caminha como uma engrenagem. Se você prestar atenção, eu sempre falo para meus obreiros isso, tem gente quebrando a cabeça porque quer. Se você parar para observar como funciona todo o andamento da igreja, você vai descobrir. Se você observar os detalhes da igreja, te ajuda muito para a tua vida familiar, para a tua vida empresarial, para a tua vida de um modo geral. Porque a igreja é uma igreja, mas a igreja funciona como qualquer outro lugar. Tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter comprometimento, tem que ter trabalho, tem que ter esforço, tem que ter credibilidade, autoridade, disciplina é para tudo. Aqui a gente tem disciplina para tudo, você sabia? Tem hora para acordar, tem hora café da manhã, tem hora para o jantar, tem o café da tarde, tem hora para tudo. É algo totalmente disciplinado, organizado. E tem que ser. Tem que ser. Não tem como ser diferente. Tudo que é bagunçado, Deus não opera na bagunça. Sabia disso ou não? Deus não opera na bagunça. Tudo tem que ser de forma disciplinada, organizada. Tem as coisas, se tiver, pode prestar atenção, os cultos rigorosamente eles acontecem, rigorosamente, é na hora, no horário dele, ele vai acontecer, tendo gente ou não. Você pode chegar aqui, que às vezes você vai chegar aqui, não tem uma alma, mas o culto começou, ele vai começar, ainda que não tenha uma alma, e a gente aprende assim. Se eu quero algo na vida, eu tenho que agir como tal. Eu tenho reunião toda segunda-feira com o pastor, não falo, bicho, nunca falta nenhuma. O senhor tem toda segunda-feira coisa importante para falar? Não. Mas não falta, toda segunda-feira estamos ali, como um compromisso, e muitas vezes a direção vem na hora, o Espírito Santo traz na hora. Mas direção nós recebemos no domingo, mensagens poderosas para que a gente possa fazer uma reflexão, organizações, coisas que precisam ser tratadas, situações que precisam ser organizadas. Tudo na vida é com compromisso, comprometimento, com disciplina, com organização.
É assim que acontece, porque as coisas não acontecem por acontecer. Nada vai acontecer, a mudança da sua vida se dá com você. Desculpa te decepcionar. Desculpa, porque tem gente que está achando que a vida vai... Caiu algo do céu e mudou a minha vida. Não vai. A mudança vai acontecer com você. Deus opera através de nós. A igreja já é uma grande oportunidade, uma porta que Deus abriu para te ajudar. Você pode ter sido criado num lar terrível, de uma educação terrível, você ouviu só palavras que te jogavam para baixo, você só ouviu palavras de maldições sobre a sua vida, você não tinha organização, não tinha disciplina. A igreja é uma mãe que te acolhe, e te ensina tudo diferente. É o Pai, o Senhor que está à frente, nós como filhos somos. Por isso que o Senhor disse, é necessário nascer de novo. Eu não tive amor, agora você tem. Eu fui órfão, agora você tem pai. Eu não tive quem me ensinasse, agora você tem. Eu não aprendi, agora você está aprendendo. Eu só tive pessoas que me fez mal, agora você tem pessoas te fazendo bem. Vai continuar querendo o mal se quiser. Eu não tive quem me desse amor, agora você tem. Está recebendo amor. Ninguém nunca me respeitou, agora você está recebendo respeito, sendo tratado com dignidade, com respeito, com amor. Nós precisamos absorver. Nós não somos mais órfãos. Não tem mais problema de orfandade. Nós precisamos deixar isso entrar. Todos nós tivemos problema, eu tive meus problemas. Eu não tive uma boa criação, eu também não tive. Como muitos não tiveram. Mas a gente aproveita a oportunidade, agora eu estou sendo ensinado com o Criador. Eu não sabia conduzir minha vida, administrar minha vida, agora você está sabendo, você está aprendendo, tendo a oportunidade de aprender. Eu não sabia como ser pai, como ser marido, porque a matriz foi ruim, meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, agora você sabe. E se não sabe é porque está desprezando o conhecimento. Agora a gente sabe. Nós estamos sendo ensinados todos os dias. Eu não sabia, eu não aprendi a tratar o mal com o bem, agora você está aprendendo. Eu aprendi a mentir, agora você está aprendendo a falar a verdade, tem que falar a verdade. Eu não sabia confrontar, agora você está aprendendo, seja sim, sim, não, não. Não é confronto, não é briga. Confronto é você expor sua posição, é expor aquilo que Deus tem te ensinado. E com toda situação que você expõe com consistência, não vai gerar em briga. Tudo é a forma de se falar, de se posicionar. Vamos lá. Como está escrito, diga comigo, eu o constituí pai de muitas nações. Diga, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Diga, em quem creu. Diga, o Deus que dá vida aos mortos. Diga, e chama à existência as coisas que não existem como se existisse. O que significa isso? Quando Abraão não tinha um filho sequer, Deus vem e muda o nome dele, diz, a partir de agora você vai se chamar, você se chama Abraão, você vai se chamar Abraão, que significa pai de multidões, pai de muitas nações. Então a partir de agora você vai chamar as coisas que não existem como se existisse, as coisas que não são como se já fosse. E Abraão assumiu aquilo, ele creu e passou, a partir daquele momento, dizer, eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Eu não tenho um filho sequer, mas eu sou, pela fé, eu sou pai de multidões. Quando nós vemos a história da sunamita, que o filho morreu, e ela colocou o filho numa cama, em cima, num quarto em cima, que ela tinha preparado para um homem de Deus, ela colocou e saiu para ir buscar ajuda. Todos que perguntaram para ela se estava tudo bem, ela disse, vai ficar tudo bem.
Ela chamava as coisas que não são como se já fosse. Está tudo bem? Está tudo bem. Estava bem? Não, não estava bem. Mas ela dizia, vai ficar tudo bem. Chamando as coisas que não são como se já fosse. Abraão, eu já sou pai de muitas nações. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém, pessoal? Amém, gente? Olha o que eu disse. Vamos lá, vamos voltar aqui, já que muita gente não estava segunda-feira. Diga comigo, quando não há lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, a contenda cessa. Por que tem contenda? Por que tem contenda? Por que tem briga? Por que tem discussão? Por quê? Por quê, bicho? Ah, porque ele me provoca. É por isso? Se não tem lenha, se não tem combustível, o fogo, vai apagar. Eu quero que cesse, então tira combustível. Eu quero que cesse, tira combustível. Eu quero crescer na fé, põe combustível. Eu quero uma fé poderosa, põe combustível. Eu quero mais poder na minha vida, põe combustível. O fogo vai aumentar. Assim como o que eu não quero, eu tiro combustível, o que eu quero, eu ponho combustível. Está entendendo? Primeira coisa que você tem que aprender, você que quer realmente a mudança da sua vida. Para de permitir os questionamentos internos. Aquilo que confronta com você, você se sente ofendido. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Não é se sentir ofendido. A palavra, ela vai confrontar conosco o tempo todo. Aí não adianta eu discutir com a palavra. Eu preciso deixar a palavra entrar. Que a palavra tem poder para mudar a minha vida. Ela tem poder de transformar. Deus está me ensinando o que fazer para que eu possa ser um vencedor na vida. Construir uma história poderosa. É me envolver com as coisas certas. Quem eu disse, os 31.700 covardes, dizia que cria em Deus. O Senhor mandou para casa. Porque tem gente que não ia contribuir em nada para a vitória de Gideão. Então Deus já estava tirando, isso aqui não serve para você, meu filho. Ó, esse tanto de gente aqui só vai servir para atrapalhar. Eu com pouco posso dar vitória. Às vezes a gente, né, é como eu disse segunda-feira, tempo, e essa história de tamanho só serve para nós, para Deus não. O céu não tem tempo, o céu é eternidade, não se conta tempo, o tempo conta para nós. E tamanho também, para Deus tanto faz, é com pouco ou com muito, a Bíblia diz isso. Seja com pouco ou com muito, Deus dá vitória. Deus já deu vitória com pouquíssimo, e quando estava em desobediência, tinha um exército, tinha um poder gigantesco que perderam para gente pequena. Porque Deus não depende disso. O que Deus busca em nós? Um povo fiel, um povo obediente, um povo que creia nele, um povo especial, zeloso de boas obras. É isso. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Diga comigo, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não, nenhuma glória para nós. É o que eu sempre falo sobre isso, né? Que isso é uma guerra contínua que a gente tem que travar conosco. Tudo que você receber de glória, devolva a Deus, atribua a Deus. Tudo que você receber de honra, devolva para Deus. Entende? Ah, você é o cara. Não, você é o... Devolva para Ele. Devolva, que você não é nada. Nem eu, nem você, nem ninguém, não somos nada sem o Senhor. Devolva toda a honra a Ele. Todo aquele que conseguir se manter nessa posição, vai se manter no topo. Todo aquele que pegar a glória para si, desce. E esse é um grande desafio que nós temos.
Porque é aquilo que Deus tem falado muito conosco, né? Muito poucas são as pessoas que suportam o peso da bênção. Porque a bênção pesa. Sabe disso, né? A bênção pesa. A gente, às vezes, se intoxica. E não pode se intoxicar. Por que perguntam as nações? Onde está o Deus deles? Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Ezequias falando sobre isso. Diga comigo, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Quer dizer, a morte não te louva em nada, Senhor. A sepultura não pode te louvar. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam tua fidelidade aos filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Abençoará os que temem ao Senhor. Diga comigo, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Você vê que coisa linda, né? E é impossível, nós sabemos disso, o Senhor falhar. É impossível Deus falhar. Quando você, sabe aquela frase que a gente sempre diz assim, Deus é do tamanho que você crê? Que tamanho é o seu Deus? Porque Ele se revela e se manifesta do tamanho que você crê nele. A questão está em nós. Você vê que Ezequias dizia o seguinte, ele estava passando por uma enfermidade, e ele chegou, primeiro ele teve aquela ousadia de poder dizer ao Senhor, e dizer ao Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho vivido diante de Ti com integridade. E o Senhor olhou para ele e reconheceu que aquilo era verdadeiro. Mas ele diz o seguinte, ele pôde chegar e dizer assim, Senhor, a sepultura não te louva, os mortos não te louvam, os vivos te louvam. Os mortos não contam para os filhos os teus feitos, as tuas maravilhas, mas os vivos sim. E ele foi restaurado, porque ele sabia que Deus podia mudar aquela situação. Ele sabia que Deus podia mudar a realidade, ainda que, você vê que tem uma coisa muito forte, né, quando você crê em Deus. A história de Ezequias é tão poderosa porque não foi o médico que disse que ele ia morrer. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse, olha, organiza a tua casa que você vai morrer. E ele apresentou suas razões ao Senhor, e Deus, que a Bíblia diz que não muda de ideia, mudou aquela decisão. Mandou o profeta voltar e dizer, diga a ele que ele não vai morrer mais. Estou acrescentando a ele mais anos aí. Então, nós precisamos, cada situação, o que mexe conosco? O que afundou quando Jesus vem caminhando sobre as águas e o medo toma conta dos discípulos? O que o medo fez? Eles, ao invés de enxergar Jesus, enxergou o quê? Enxergaram o quê? Um fantasma.
O Senhor diz: não temas, sou eu. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, então diz que eu vá até o Senhor. Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas, viveu o sobrenatural. Aí o texto diz que ele tirou os olhos do Senhor e se atentou ao vento. Ele teve medo. E quando ele teve medo, o que o medo fez com ele? O medo o afundou. O que o medo faz? O medo afunda. O que a fé faz? E o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Qual é o exemplo que Jesus deixa quando ele estava no barco e a tempestade chegou? Estava lá na polpa, deitado, dormindo, descansando, não perdendo o sono e nem a paz, nem com a grande tempestade acontecendo ali naquele momento. Que é isso? Fé, confiança, é o que ele está nos ensinando. Confie, descanse, nada vai acontecer. É os exemplos. Alguns facilmente se esquecem quem é Deus, o que Ele pode fazer. Isaías diz assim: sim, sou eu que os consola. Por que então, diga comigo, temem simples mortais, que murcham como capim e desaparecem? Por quê? Por que vocês temem os homens? Por que temem simples mortais? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra? Viverão com medo de opressores humanos? Vão viver com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte, diga comigo, não serão o seu destino. Diga: prisão, fome e morte não serão o seu destino. Quer dizer, essas tragédias não têm poder sobre nós. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. O Senhor pergunta, né? Esqueceram quem eu sou? Está temendo o quê? Temendo pobres mortais? É a pergunta: esqueceu quem Deus é? Por isso que eu comecei falando de ser amigo de Deus, relacionamento com Deus. Quando você realmente tem um relacionamento, você é amigo de Deus, de verdade, você sabe quem Ele é. Você sabe que pode confiar. Você sabe que Ele não falha. Você sabe da integridade dEle. A gente sabe da integridade dEle. Da justiça dEle. Não tem aquelas pessoas que a gente sabe que são pessoas que você pode confiar que são pessoas de integridade, que são pessoas corretas, que são pessoas justas. Tem pessoas que você pode ter certeza de uma coisa. Tem pessoa, quando alguém fala alguma coisa e você conhece, você já de cara, você diz assim: mentira. Mentira. Não, mas sabe, mentira. Mentira. Ele não faz isso. Ele não falaria isso. Ele não age assim. É ou não é? Sim ou não? E agora, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus.
Por isso que é necessário um relacionamento, ser amigo de Deus. Porque você conhece o caráter de Deus. Você conhece a justiça de Deus. Inclusive, você não tem medo dos testes de Deus. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Só me ajuda a entender. Porque você sabe da justiça, da integridade dele. Você confia nele. Anuncie às nações de toda parte. Diga comigo, preparem-se para a guerra. Convoque seus melhores guerreiros. Que todos os seus soldados avancem para a batalha. Venham depressa nações de toda parte, reúnam-se no vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Você sabe que hoje está faltando esses guerreiros, esse povo valente, esse povo de guerra, que luta pelo que é seu, que não abre mão do que é seu, que sabe lutar no mundo espiritual, que sabe, quando eu falava esses dias, né, eu vi que muitos de vocês levaram isso a sério, quando eu falei sobre cuidado com a tua casa, cuidado com o que acontece na sua casa, porque muito poucas são as pessoas que têm discernimento e trata com a devida seriedade o mundo espiritual e mantém guardado, né? A Bíblia fala em Lucas 11, que o homem forte, o valente, ele mantém guardado, muito bem guardado, a sua casa, porque vai tentar vir o outro valente, que diz a Bíblia que é o diabo, para saquear a sua casa, para roubar o que é seu. E é uma disputa, é uma briga de valentes. Agora, se você não tem esse discernimento, você não ora. As coisas vão acontecendo debaixo do teu nariz, você age como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normal a falta de paz, as contendas, a sedução do diabo dentro da sua casa, a divisão que vem causando, a sedução dos filhos, a família esfriando, se dividindo, aquela opressão que não tem paz dentro de casa. Tem gente que não tem alegria dentro de casa, só que não é capaz de se levantar e orar, ungir a sua casa, repreender esse mal que entrou para causar divisão, dissensão, contenda, esfriamento da família, seduzindo para direções erradas. Então, se não tiver um valente que esteja atento, combatendo, repreendendo, ungindo, atento ao que está acontecendo, o diabo é como a experiência que eu disse outro dia. Está lá, sentado no sofá ou na cama, né, reinando, agindo do jeito que quer, da maneira que quer, da forma que desejar, e aí as pessoas acham que são, até para acreditar na má sorte, né? Isso aí não, tem gente que sabe que tem algo errado, mas não faz nada. Esse é o problema. Não, meu Deus, mas só pode ter alguma coisa errada aqui, só pode ter alguma coisa, não é possível um negócio desse, tanto problema, tanta situação. E aí? Como é que trata isso? Como é que lida com isso? Como é que você combate? Como é que você vence? Porque a primeira coisa que você precisa aprender, você vence aqui quando você começa a vencer lá. A primeira batalha é no mundo espiritual.
a primeira batalha no mundo espiritual. O que nós estamos atentos? A tudo que está acontecendo. Até os ímpios sabem de uma coisa. Outro dia eu escutava algumas pessoas falando de forma natural. Aliás, escutei um médico falando o seguinte: o que contribui para a baixa de energia na vida de uma pessoa? Alimentação. Alimentação errada vai roubar a tua energia. Ele falou mais uma coisa que eu não me lembro o que é agora. Possivelmente alguma coisa nesse sentido. Ela está dizendo estresse e as questões emocionais. E energia de pessoas que você pega das pessoas. Você vê um médico falando. Contato com pessoas, eles não sabem, né? Eles chamam dessa forma, né? Dessa energia. Contato com pessoas vai baixar a tua energia. E aí o que acontece? No dia a dia, com quantas pessoas com um nível de energia baixo, que agora eu vou falar energia ruim, diabólica, demoníaca, você convive? Pessoas carregadas, pessoas dominadas por forças malignas, cheia de inveja, cheia de ódio, cheia de maldade, pessoas de língua pesada. E aí o que acontece? Né? Ontem ainda meu filho foi fazer uma visita e aí ele estava me relatando o resultado dessa visita. A primeira coisa que eu falei para ele, antes de entrar para dentro de casa: você fez o limpa lá fora? Sim, senhor, eu fiz. Por quê? Porque você sai de lá, isso vem com você. Entendeu? Sai de lá e vem com você. E se você não tem discernimento, quando ele me relatou tudo, a primeira coisa que eu falei para ele: vocês oraram, repreenderam, combateram, antes de vir para casa, repreenderam tudo isso, botou isso para fora? Porque essa influência vem, o lugar que você entra vem, as pessoas que você tem contato, toda aquela influência vem com você. Aí você entra para dentro da tua casa, você está nervoso, estressado, você entra, tem um espírito que estava lá, de pessoas que você teve contato, aquilo vem com você, e você põe para dentro, está lá. Aí começa a irritabilidade, o nervosismo, isso para não falar espíritos piores, né? Espírito de lascívia, de sedução, de adultério, e aí vai. São espíritos, são influências. Se não tiver alguém espiritual para discernir, o que acontece? É um poço de opressão, é um ninho do inferno. Então, o mundo espiritual é mais real. Você vê, eu estou falando para você, o que é que causa baixa de energia? O médico falando, contato com pessoas, energia, troca de energia com pessoas. Um médico. Tem dia, eu já falei, isso aí para nós não é segredo, porque isso aí, quantas vezes já de sexta-feira eu já falei isso para vocês. Né? Às vezes, você já viu, você tem contato com uma pessoa, você sai de lá, você parece que tem vontade de ir para a cama deitar. Outro reflexo, já viu? Às vezes você está conversando com uma pessoa, isso acontece, não é só com gente carregada não. Se você estiver carregado, você conversar comigo, você vai começar a conversar comigo, você vai começar a abrir a boca. Você vai começar a bocejar. O que é isso? Opressão sobre a tua vida. Às vezes você está com pessoas carregadas, você começa a sentir aquele peso, aquela bocejação, aquele sono. Você sai de lá parecendo que está pesando 100 quilos, não, bispo, 100 quilos eu estou, então vai para uma tonelada. 100 quilos eu já estava, bispo, então você sai de lá pesando 1 tonelada, quase. Gostou, né, dona Meire? Não se identificou com 100 quilos não, né, dona Meire? Não. Então, acontece, se você não tiver, como eu trato isso com muita seriedade, pode perguntar a ele está aí. Perguntei para ele ontem, falei, quero te fazer uma pergunta, antes de vir para casa, de entrar para dentro de casa, você fez uma oração repreendendo isso, fazendo uma limpeza na sua vida?
Sim, por quê? Porque senão entra para dentro de casa, traz essa opressão para dentro de casa. Está entendendo? Traz para dentro de casa. Por quê? Você está lidando com o mundo espiritual. Você está lidando com o mundo espiritual, é mais sério do que você possa imaginar. Já recebeu gente na tua casa e depois ficou lá, o clima ficou pesado? Já? Quem já recebeu? Quem já teve essa experiência? No trabalho mesmo, quantas vezes você já teve contato com uma pessoa que você, após aquele contato, você sentiu o peso, aquela energia negativa sobre a tua vida, você estava pesado, carregado, oprimido, a partir dali você tem vontade de ir para casa deitar e dormir. É o que acontece. Se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, e vigiando, como um atalaia, um vigia, atento a tudo, você vai tratando como normal o que não deve ser tratado como normal. Se você não assistiu esse culto meu, vai lá, não deixa o diabo à vontade na sua casa. Tá aí, depois vai lá assistir. Não deixa o diabo à vontade na sua casa. O Senhor dos Exércitos jurou, diga comigo, certamente, como planejei, assim acontecerá. Como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei, e o seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Diga comigo, quem pode impedi-lo? Diga, sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Vem cá, se esse é o propósito do Senhor, o que o Senhor já planejou vai acontecer. Ou se você prestou atenção, não tem opressão para o seu povo não é para viver escravo, seu povo não é para viver oprimido, sendo dominado pelos adversários, não. Se as minhas mãos estendidas estão, quem pode fazê-la recuar? Se eu os abençoei, quem pode impedir essa bênção? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Diga comigo, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Vem cá. Mas o diabo, peraí, que o diabo pode o quê? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum de teus planos pode ser frustrado. Vamos lá, que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Diga comigo, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Fique em pé, por favor. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez tenha gente que diga assim para mim: bispo, mas viver uma vida assim, correta, tudo certinho, é muito difícil. Olha, eu vou dizer para você que mais difícil é viver uma vida de engano, uma vida de mentira. Mais difícil é fazer errado. Sabia? Tudo na vida a gente se acostuma. Tudo. Eu sempre falo que até a dor, a humilhação, o sofrimento, as pessoas se acostumam. Assim como o errado. Assim como o errado. Mentir a gente se acostuma. Enganar a gente se acostuma. Não ser verdadeiro.
Meias verdades é mentira, tá? Ah, eu falei, não, nem menti, nem falei, mentiu. Não tem meia verdade. Meia verdade é uma mentira. E todos que praticaram a meia verdade na Bíblia se deram mal, inclusive Abraão. Quando Abraão foi falar que Sara era a irmã dele, ele estava falando meia verdade, mas se deu mal. Porque meia verdade é mentira. Era mais fácil ter falado a verdade. Nós precisamos... a palavra para nós é: não se esqueça quem Deus é. Se Deus é por nós, não tem problema na face da terra que pode nos consumir, nos destruir. Não tem. Essa é a confiança que você deve ter. Agora, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer é eu desenvolver esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento com essa confiança elevada, que Deus tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente diz assim: bispo, é muito difícil viver certinho. Não é não, é difícil viver errado. Difícil é viver errado. Isso é difícil. Por quê? Por causa do resultado. Já viu uma pessoa que vive mentindo? Ele vive numa guerra contínua para sustentar a mentira. E não tem jeito de sustentar. Porque mente hoje, vai ter que mentir amanhã, vai ter que mentir depois de amanhã, e vai. E está se enganando. Bispo, é muito difícil viver um relacionamento, ter um lar de paz. Acho que não. No além o fogo se apaga. E a palavra que eu disse aqui essa semana: em que eu posso te ajudar? Em que posso te ajudar? Eu falava isso para um casal essa semana. Pergunte para sua esposa o que você pode ajudá-la para que ela seja mais segura, para que ela confie mais em você. Pergunte ao seu marido em que você pode ajudar para que talvez ele seja mais paciente, mais tolerante, mais verdadeiro. O que eu posso ajudar? Pergunte aos filhos. Tem que começar por algum lugar. E é assim. E a gente se espelhar, pegar como exemplo as pessoas certas. Não adianta você estar... É uma frase que a gente diz, né? Casado vai se aconselhar com solteiro? Você acha que funciona? Sim ou não? O que o solteiro tem de... Não. Ah, bicho, mas... Não, mas depende do casado também, né? Porque tem casado que quer ser solteiro. Então não adianta se aconselhar com ele também. É se aconselhar, pegar como forma, como exemplo, como modelo, pessoas que têm uma vida bem construída, pessoas que são exemplo, pessoas que têm caráter, pessoas que têm seriedade, responsabilidade, para você construir uma vida realmente, uma vida verdadeira, essa vida bíblica. Porque se Deus está dizendo para nós, né, você esqueceu quem Deus é? O que nós estamos ouvindo aqui? Seja qual for o teu problema, seja qual for a situação, para Deus é simples. Operando eu, quem impedirá? Mas
Você sabe que eu sempre disse uma coisa, né? Questão mais delicada para Deus mudar, trabalhar. Deus pode curar, bispo. Opa! Deus pode abrir uma porta. É assim, ó. Deus pode transformar corações. Opa! Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu preciso abrir. Senhor, entra. Eu quero ser moldado, lapidado. Eu quero que o Senhor... Eu estava meditando essa semana que todas as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Todas. E qual que é o problema disso? Que material eu estou usando na construção da minha vida? Ouro suporta fogo. Prata suporta fogo. Pedras preciosas suporta fogo. Palha não suporta fogo. Madeira não suporta fogo. Feno não suporta fogo. Significa que todas, a Bíblia diz isso, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Coríntios diz isso. Se todas as nossas obras vão passar pelo fogo, cada experiência que eu tenho, então eu saio mais forte, de maior valor, mais sábio. Cada experiência que eu passo. Mas, e aí a recompensa vem disso, das obras que passam pelo fogo. A recompensa vem daí. Mas se as minhas obras se queimarem, porque ela é de feno, ela é de palha, ela é de madeira, eu não tenho recompensa nenhuma. Nenhuma. Não há recompensa alguma. Quem está entendendo, por favor? Isso significa que quando minhas obras passam, peraí, estou passando por uma situação, como é que é? Eu vou passar aprovado, reprovado, eu creio em Deus, o que eu aprendo com essa experiência, quanto eu cresço com essa experiência, quanto eu amadureço com essa experiência, porque tudo tem uma lição. Tudo tem uma lição. Eu já falei sobre isso. A tribulação, ela tem um propósito certo. Ela gera em nós a esperança, a experiência, não a mágoa, a revolta, a ira, o desânimo. Não é isso. Tudo tem um propósito. Todas as situações que nós passamos têm um propósito. É para que a gente cresça com elas. É para evoluir com elas. Deixa isso entrar dentro de você e não se esqueça quem Deus é. Não se esqueça quem Deus é. Para isso você tem que aprender. Olha por onde nós passamos. Diga ao fraco o quê? Chame as coisas que não são como se. Transforma as suas ferramentas em armas poderosas. Nós aprendemos a usar a nossa fé, operando Deus que impedirá. Agindo eu, quem impedirá? Como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim acontecerá. Ninguém pode mudar isso. Então confie em Deus, não se esqueça. Aprenda a fazer as argumentações certas. Esse problema não te louva, Senhor. O fracasso não te louva. Faça como Isaías, a morte não te glorifica, Senhor. Até porque os mortos não te louvam. Os mortos não contam para os filhos as suas maravilhas. E eu quero contar para os meus. Eu quero falar da tua grandeza, do teu poder.
Essa situação não glorifica o teu nome. Mas certo que você está fazendo certo. Amém? Com seus olhos fechados. Não se esqueça de quem Deus é. Ele está te lembrando agora. Ele está trazendo à tua memória quem Ele é. Ele está mostrando a você o que Ele pode fazer e que Ele não mudou. Ele pode transformar a tua vida, Ele pode transformar esse problema em nada, Ele pode curar, Ele pode abrir portas, Ele pode prosperar. Ele pode. Confie nele. O que Deus quer? Homens e mulheres de fé. Talvez você já caminhou sobre as águas, viveu milagres extraordinários e agora está olhando para o vento e está afundando. Tira os olhos do vento e volta os olhos para o Senhor. Talvez você está enxergando fantasma, quando é Jesus. O medo distorce a visão. A incredulidade distorce a visão. Confie nele. Confie nele. Operando eu, quem impedirá? Como ele determinou, assim acontecerá. Ele está lembrando a você. Você se esqueceu quem eu sou? Você se esqueceu do que eu faço? Eu não tenho morte, eu não tenho prisão, eu não tenho fome, eu não tenho escravidão para você. Agora se comprometa com Ele de verdade. Se levante na fé, no Espírito. Se aproxime dEle. Não, Deus não está buscando perfeição em você, mas Ele está buscando sinceridade. Sinceridade. Ainda que você tenha seus erros, mas não esconda não, fala a eles. Confessa a eles. E diga: eu sei que eu não tenho sido perfeito, Senhor. E também não é uma justificativa para começar a continuar errando, não. Eu quero fazer certo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero que o Senhor seja meu amigo. Por isso que começa com a sinceridade. E a partir de hoje, Senhor, eu vou ser sincero com o Senhor de verdade. Eu quero construir um relacionamento de sinceridade com o Senhor. É isso que Deus quer. É esse tipo de amigo que Deus tem procurado. Abraão não foi perfeito, mas foi sincero. Davi não foi perfeito, mas foi sincero. Moisés não foi perfeito, mas foi sincero. Seja sincero. Seja sincero. Diga isso a Deus agora, aqui hoje. Senhor, eu quero construir um relacionamento de verdade com o Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. E se uma amizade verdadeira é a base de sinceridade, a partir de hoje eu vou ser sincero, Senhor. Eu vou ser verdadeiro. Eu não vou esconder nada do Senhor. Inclusive, se você quer se libertar, você tem que falar a verdade. Você tem que dizer: Senhor, não adianta, eu sou invejoso, eu me incomodo com os outros, eu me incomodo com a vitória dos outros, eu sou fuxiqueiro, eu sou fofoqueiro, eu sou orgulhoso, eu quero ser sincero com o Senhor. Me ajuda a me limpar, me ajuda a me levantar, me ajuda, meu Deus, a me libertar de tudo isso. Eu sou egoísta, o ego está aqui dentro. Eu vivo mais preocupado com a minha imagem, com o que os outros estão pensando de mim, como as pessoas estão me olhando. Quero ser sincero, Senhor. Me ajuda a me libertar de tudo isso.
Eu quero ser livre de tudo isso, eu quero ser liberto de tudo isso. Eu quero construir um relacionamento de verdade, de amizade, de sinceridade com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não tem o que Ele não possa fazer. Se você já caminhou sobre as águas, você vai voltar a caminhar sobre as águas. Se você já viveu o sobrenatural, você vai voltar a viver o sobrenatural. Diga ao fraco, eu sou forte. Chama as coisas que não são como já fosse. Construa esse relacionamento com Deus. Você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. As coisas vão mudar. Você vai ver que vai haver uma transformação, uma virada. Uma virada. A sua dor, o seu sofrimento, sua humilhação. Basta uma palavra e tudo vai mudar. A partir de hoje, põe combustível na sua fé. Alimenta a sua fé, põe combustível nela, põe combustível nesse fogo. Põe combustível. E você vai ver que você vai para outro nível. Você vai ver que você vai crescer como nunca. Deus vai te honrar, vai te exaltar, vai te promover. Chama Deus para amizade hoje. Chama Deus para ser seu amigo hoje. E diga a Ele hoje vai ser na verdade, Senhor. Vai ser na verdade. Vai ser na sinceridade. Eu não vou esconder nada do Senhor, até porque não adianta eu esconder. E você vai ter um grande amigo. Porque uma grande amizade é a base de verdade e de sinceridade. E Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com seus sonhos. Deus se importa com aquilo que você se importa. E Ele vai honrá-lo. Ele só está dizendo a você, não esqueça quem eu sou. Não esqueça quem eu sou. É aquele Deus que se tocar com a ponta do seu dedo, a terra não suporta, ela derrete. Se assoprar com as suas narinas, a terra desaparece. É aquele Deus que te ensina a olhar para o céu, para o universo, e diz: olha, quem criou tudo isso? Quem chama cada uma das estrelas, dos astros, dos planetas, cada um pelo nome? Quem criou o sol, a lua? Quem fez o dia? Quem fez a noite? Quem fez o universo? Ele está te mostrando quem Ele é. O que é o seu problema? O que é a sua dor para Ele? O que é? Não se esqueça quem Ele é. Não se esqueça da grandeza e do poder dEle. Não se esqueça. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Ele é.
Ah, meu santo e poderoso Deus, nós chamamos. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Ah, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Nós chamamos. Abençoe a cada pessoa que está aqui hoje. Levanta o teu povo, fortaleça o teu povo, Senhor. Pega o teu propósito. Apresenta o teu propósito a Deus. Apresenta, mostra a Ele. E você sabe que basta uma palavra dEle. E tudo isso, tudo que não existe passará a existir na sua vida. Tudo que não aconteceu, acontecerá. Tudo que você não viveu, você vai viver. Tudo que não mudou, mudará. Mostra a Ele que você crê nisso. E diga: Senhor, está aqui, eu creio, basta uma palavra do Senhor. Basta uma única palavra do Senhor e tudo vai acontecer. O desejo do nosso coração está gravado na memória do Senhor. O desejo do teu coração. A Bíblia diz que Deus quer dar o fim que nós esperamos. Ele quer dar o fim que você espera. Creia nisso. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu apresento a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu apresento os projetos de conquistas dela, Senhor. Ela apresenta ao Senhor. Ela crê, Senhor. Nós cremos. E mais do que nunca hoje o Senhor nos faz lembrar quem o Senhor é. Não nos esquecer de quem o Senhor é. A tua grandeza, o teu poder, a tua glória. Abençoe, Senhor. Abençoe cada pessoa. Abençoe cada projeto. Abençoe, Senhor. Que o Senhor faça coisas grandes, glorifica o teu nome. Até porque a derrota, a vergonha, a humilhação. Não, Senhor, essas coisas não glorificam. Mas sim um povo vitorioso. Um povo vencedor. Um povo, meu Pai, realmente, que esteja vivendo a plenitude, como a tua palavra nos ensina. Isso sim glorifica o teu nome. Que nós possamos testemunhar, contar não só para os nossos filhos, mas contar para todos, da tua grandeza, da tua glória, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, Senhor. Eu oro por todos, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, as tuas bênçãos, a tua grandeza, a tua glória e a materialização desses projetos de conquistas. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: eu concordo com esta oração. Diga: creio nela e tomo posse dela. Amém? E graças a Deus, para Jesus.